bem-vindo, dopaminados, a mais um episódio, hoje especial, um tema que eu gosto muito, que envolve interdisciplinaridade. E a gente está aqui se conectando no Conecta, o Dopaminados veio para o Conecta buscar essa conexão e temos nós mesmos agora fisioterapeutas, uma área que tem se encaixado no meio do treinamento, né, e trazendo benefícios inúmeros. Estamos aqui com especialistas, professores da área, que já palestraram para a gente aqui e vão trazer para a gente essa realidade que está acontecendo, né, da fisioterapia chegou para ficar, que já deveria estar aqui há muito tempo. Então vamos trazer essa realidade, falar, né? E quando a gente fala do fisioterapeuta, a gente fala muito da dor, né? Vamos tentar realmente quebrar esse paradigma, ou não, ou ainda é muito assim. Então vou passar a palavra para vocês se apresentar. A gente está com, né, o professor Felipe e o professor Scarlett aqui. Eu quero que vocês tragam aquele pequeno currículo, um pitzinho, e depois a gente entra no assunto aí. Professora, primeiro? Nossa, eu primeiro, então vamos lá, vamos abrir. Então, eu sou Scarlett Alves, eu sou fisioterapeuta, minha especialidade é fisioterapia esportiva, eu sou mestre em reabilitação e desempenho funcional e eu falo sempre muito de reabilitação de membros inferiores, mais especificamente de joelho, então é ali onde eu me sinto confortável para falar e de forma rápida para me apresentar isso. É o mundo que eu gosto, é esporte e é reabilitação de membros inferiores. Muito bom. Eu sou Felipe. Sou um pouquinho mais antigo que a professora Scarlett. Eu atuo dentro da fisioterapia desde 2006, né? Então já está indo para quase 20 anos dentro desse mundo. Com uma especialização em osteopatia, tenho um DO por um instituto da Suíça, mestrado em Ciências da Saúde na USP. Trabalho de uma forma geral nos últimos anos com tratamento de dor, né? Associando o que os principais guidelines nos trazem, né, que é a terapia manual com o exercício, com a reabilitação funcional. A partir daí, me aprofundei um pouquinho mais em neurociência e estou, aos poucos, direcionando todo o meu caminho, meu conhecimento para a reabilitação de coluna. Muito bom. Coluna e joelho. E eu queria trazer justamente essa uma coisa que eu não gosto de escutar como nutricionista, que eu atuo muito hoje com atletas de endurance, e falo, todo atleta de alta performance não é saudável. Eu discordo totalmente dessa. Não é saudável se não quiser. E uma coisa que a gente escuta muito é, não, todo atleta sente uma dorzinha. Se não está sentindo uma dorzinha, está errado. Vamos chamar a Arruda para essa conversa, por favor. O Arruda não sente dor. O Arruda não sente dor. É um ET. Isso que é verdade, tem que sentir uma dorzinha, a gente consegue tratar, né? A gente tem caso do Arruda, meu super-homem, que não sente nenhuma dor, então... Nós até falamos ontem também sobre dor e lesão, toda dor é lesão, então não é... enfim, qual é o ponto de vista de vocês relacionado à dor? Tem que sentir dor? Não tem? Quando que a dor é um problema? Quando precisa de buscar ajuda na fisioterapia, por exemplo? É muito interessante você trazer isso, porque assim, você fala, toda vida que a gente vai praticar um esporte, a gente vai falar sobre dor e sobre lesão. Olha, eu não consigo te dizer que não, até existem pessoas, assim, a maioria das pessoas não vai sentir dor. Eu acho sim que a maioria das pessoas vai sentir dor. Pense só, eu não corria nada e agora eu corro 10 km, eu corro 5 km, então não tem como. Seu cardio não aguenta, seu sistema musculoesquelético não aguenta, você vai sentir dor, que pode ser sim junto com uma lesão ou pode ser uma dor ali que você vai sentir, desenvolver alguma coisa, pode ser só alguma coisa daquele momento. Então, existe sim coisas a se pensar. Gravidade a ser relacionada com dor e com lesão. Mas eu acho que a gente precisa desmistificar a informação de que toda dor tem uma lesão ali. A gente vem de uma formação, acho que eu e Felipe, apesar de ser mais jovem que Felipe, de que dor era igual lesão, que a gente tinha que olhar para a estrutura, que a gente tinha que ficar ali procurando alguma estrutura machucada para estar associado com dor. E não necessariamente é assim, né, Felipe? Então, hoje a gente sabe que não necessariamente a condromalácia ou o bico de papagaio lá na coluna são as coisas que vão nos levar à dor. Existem muitos fatores para a gente raciocinar sobre isso. Ontem eu falei muito isso na minha aula e eu acho que é esse o paradigma que a gente está trazendo para a fisioterapia. Desmistificar a dor e lesão, são coisas diferentes, mas eu acho que quando a gente envolve esporte, a gente sim sempre vai ter alguma dor. Eu mesmo sou corredora de rua e não dá para terminar 10, 12 quilômetros e não sentir dor. É impossível. É impossível. A gente, primeiro, assim, o raciocínio da Scarlett tá no caminho, tá certo. É impossível um atleta de alto rendimento não ter dor. Por isso que se faz um processo de treinamento prévio, um processo de organização, alimentação, descanso, tudo. Mas de uma forma geral, para quem vai assistir, a gente precisa primeiro entender o que é dor, né? A dor por si só não é um componente único, direcional e estrutural.
tem fatores psicológicos, metabólicos que envolvem o processo da dor. Tá? Quando a gente pensa em um atleta de alto rendimento, quando a gente pensa no atleta de final de semana, que para mim é o atleta mais importante, que o cara trabalha 12, 14 horas por dia, acabou e vai lá correr 10 quilômetros, vai treinar, vai ser bodybuilding, mesmo trabalhando todo esse período. Então ele é um atleta também, né? Então, quando a gente pensa em dor, de uma forma geral, tem 2 tipos de dor que a gente precisa esclarecer para as pessoas, que é a dor nociceptiva, que é a dor boa. Que a dor é um benefício do nosso corpo, que é aquele momento que você pega uma panela muito quente, você tira a mão automaticamente. Então você tem uma lesão tecidual e uma resposta sintomatológica para você se proteger, né? Dependendo dos quadros, das alterações, se o paciente vier com um diagnóstico clínico médico de uma condromalácia, condromapatia ou síndrome femoropatelar, muitas vezes a dor não está relacionada com esse diagnóstico médico, né? Porque o paciente tem dor há tanto tempo que começa a ter alterações já no sistema inibitório de dor, né? Então nós temos uma alteração no sistema cortical, sistema nervoso central, que modula a relação de percepção de dor. Essa modulação de percepção de dor se traz através de mecanismos do sistema nervoso central, não de estruturas periféricas. Tudo bem? Como um osso, uma articulação, um músculo, né? Então o primeiro ponto que a gente tem que entender da dor do paciente é se realmente essa dor está diretamente relacionada com o diagnóstico clínico médico do paciente, seja uma condropatia, seja uma hérnia de disco. Você conseguiu determinar isso, se é uma dor nociceptiva, nociplástica ou neuroperiférica e demais outras subcategorias da dor, você consegue trilhar um prognóstico mais assertivo e um protocolo muito mais resolutivo, né? Gerando e organizando muito bem as expectativas do paciente. Um ponto a se pensar é que quando você faz esse tipo de avaliação mais não linear, você consegue gerar um processo de entendimento do perfil do paciente e ali, se necessário, encaminhá-lo para outros profissionais. Um exemplo rápido para levar para vocês. Quando você tem um paciente não atleta, esportista, por exemplo, e você percebe que ele não se alimenta bem, a gente sabe que a alimentação inadequada gera alterações metabólicas importantes, muitas vezes até mesmo alteração do sono. E um dos pontos mais importantes da nossa reabilitação, a primeira pergunta que eu faço para o paciente é: você dorme bem? Pronto. E se ele não se alimenta bem, pode ser que o prognóstico da dor dele seja diferente, né? Então a gente sempre busca esse leque, essa não linearidade, para que você consiga realmente reabilitar o paciente por completo. Tá? Então a dor, assim, a palavra dor é muito simples para a complexidade que é o corpo humano, né? Para a complexidade que é todo esse processo de reabilitação que a gente faz. Mais uma vez a gente entra naquela questão de pegar, no caso de vocês, o paciente e destrinchar, né? Em relação ao meio ambiente que vive, sim, as atividades que fazem, enfim, a rotina, né? E hoje a gente vê muito, graças a Deus até, as pessoas tratando a dor ou algum tipo de lesão com o movimento, né? Com o movimento. Quando que vocês acham assim que alguma dor ou lesão não deve ser tratada com movimento? Existe isso ou não? Enfim, tem que... Acho que é muito complexo, né? É muito complexo para ter uma opinião, acho que certeira, mas existe isso ou não? Acho que... Toda dor pode ser tratada com movimento. Toda dor e toda lesão pode ser tratada com movimento. Quando você me faz essa pergunta, eu preciso fazer um asterisco. O asterisco das bandeiras vermelhas. Porque a maior parte das dores e lesões podem sim ser tratadas, devem ser tratadas com movimento. Entretanto, se a gente tiver uma bandeira vermelha, a gente tem que tirar a mão desse paciente. Eu sempre digo isso para os fisioterapeutas. A gente tem que saber a hora que a gente coloca a mão e a hora que a gente tira a mão. Então, vou dar um exemplo da minha área. Uma bandeira vermelha, joelho. Poxa, tá correndo demais, tá fazendo esporte de endurance demais. A gente pode sim ter fraturas por estresse.
são comuns e podem acontecer com subida de volume. Então, eu tenho que investigar isso no meu atleta e saber, poxa, se é uma fratura por estresse, eu preciso sim que ele fique imobilizado e tenha a recuperação dessa fratura. Eu não posso colocá-lo em mais estresse. Então, é uma bandeira vermelha onde o movimento não vai caber, mas a maior parte, a maior prevalência vai sim receber movimento, deve receber movimento para que a gente tenha mudança de sintoma. Sim, às vezes até uma redução do volume de treino, um ajuste ali, outro também já... Bate um papo com o personal, com o treinador dele. O que a gente vem encontrando, assim, vai totalmente de encontro com esse raciocínio. Que os principais guidelines das últimas atualizações, eles falam muito em utilização de treino resistido, né, e controle motor, né? Então vamos pegar a atualização de hernia de disco agora. Eles falam, claro, hernia de disco, esse saiu agora em 2025 de manguito rotador, tendinopatia de manguito rotador. Ele fala claramente que a principal base do tratamento é sim o treino resistido e o controle motor. Quando a gente fala esses dois tipos de escalas, a gente diferencia um pouco, né? Porque o treino resistido, o treino com resistência, a gente pode pensar mais relação de treinamento básico. É realmente pegar um peso, gerar uma resistência contra o movimento, né? O controle motor, a gente começa a pensar muito mais em complexidade, em questões de inteligência motora, né? Então tem que ter esse processo de evolução também, tá? Não tirando os outros recursos da fisioterapia. A gente sabe que a fisioterapia é bem ampla, né? Tendo ela recursos passivos que possuem alguns resultados em algumas patologias, nem em todas, assim como tudo, né? Temos recursos de terapia manual, diversas técnicas que possuem alguma significância, principalmente com respostas neurofisiológicas da terapia manual, tá? E o exercício ele vem como realmente a base primordial para praticamente toda a reabilitação osteomuscular. Dificilmente hoje você lê um artigo que não fala de exercício, tá? Então, de resumo, as red flags que a Scarlett falou é o único fator que a gente não põe a mão. Falou, ó, vai procurar um médico ou vai fazer repouso, dificilmente a gente vai falar isso, muito difícil. Vai procurar um neurocirurgião, depois você vem para mim para verificar essas red flags. No caso da coluna, por exemplo, paciente com muita perda de força, muita parestesia, perda no xixi, né? Espera um pouquinho, vai no neurocirurgião, verifica se está tudo bem, depois você retorna para cá, né? Então tem essas red flags que a Scarlett falou que é o principal ponto aí que a gente começa a pensar em não colocar movimento. Deixa eu fazer uma vírgula na sua fala que eu acho interessante. Você falou assim sobre redução de volume de treinamento. Até quando esses atletas estão em sobrecarga, a gente fala sobre exercício. Porque existe hoje um modelo teórico para raciocinar sobre isso, que é o modelo capacidade e demanda. Então, a gente supõe que a demanda é o tanto que ele pratica ali no esporte, seria o volume. E a capacidade física é o quanto ele tem ali de capacidade intrínseca para lidar com essa demanda. Sim. E, naturalmente, se existe uma sobrecarga, existe esporte demais para uma pessoa que não tem potencial para lidar com isso. A gente faz uma pequena redução aqui, a gente não pode fazer reduções amplas e grandes, porque senão ele vai perder todas as capacidades dele. Então, aeróbica, anaeróbica. Então, a gente tem pequenas reduções da sobrecarga do esporte, né? Redução de volume, de intensidade, mas a gente tem que subir aqui a capacidade física dele. Como que eu subo? Com exercício. Então, independente se ele está em sobrecarga, se ele está em lesões traumáticas ou traumáticas, a gente tem que falar sobre exercício porque a gente tem que mudar a capacidade física dele. E é muito engraçado, uma vez uma menina chegou no meu consultório e falou assim: poxa, Scarlett, eu tô tentando fazer 21 quilômetros, tem gente no meu clube de corrida que faz 90 e nunca machucou. Eu falei, realmente o seu raciocínio funciona, é o certo, tem gente que tem capacidade física para desenvolver e correr 90 quilômetros. Você ainda não tem capacidade física para os 21 e a gente vai em busca disso. Então, é realmente entender que sempre a gente tem que se preparar para aquilo e cada vez a gente vai em busca de mais. É natural do esporte, da performance do ser humano querer um pouco mais sempre, né? Respeitar o processo, né, pessoal? Isso é o mais difícil, né? Eu acho que é aí que vem a questão de muitas lesões, né? Quando a pessoa não respeita o processo. Eu trabalho com CrossFit desde 2014, né? 13 eu comecei a trabalhar com CrossFit. E o grande BO do CrossFit não é o próprio esporte, né? Porque baseado na literatura, o CrossFit ele tem o mesmo índice de lesão que uma sala de musculação.
relacionada à proporcionalidade de alunos por professor e à qualificação do professor. E um dos itens mais importantes dessa literatura que traz o índice de lesão dentro do CrossFit é a funcionalidade. É a capacidade funcional do indivíduo executar aqueles movimentos mais complexos, né? E principalmente o ego dele, né? Então, assim, aí tá todos os amigos lá fazendo 50 repetições, ele quer fazer 50. Com 50 quilos, ele quer colocar os 50 quilos. Mas, de uma maneira geral, o que gera lesão é a falta de capacidade funcional. E o que a Scarlett falou está perfeitamente certo. Isso a gente vai de encontro muito, como, por exemplo, a tendinopatia de Aquiles. Né? O indivíduo ele consegue correr, mas se você colocar ele para fazer 50 panturrilhas, ele não consegue. Porque a corrida tem a capacidade reflexa do tendão. O exercício básico não tem. Então você precisa iniciar com a base, às vezes diminuir o volume, que nem ela falou, do treinamento específico dele, iniciar um processo de reconstrução. Nesse processo de reconstrução você gera mais capacidade funcional. E aí você consegue aliviar o paciente da dor, dar mais capacidade funcional. Tem um artigo muito interessante que fala sobre queda de idosos. Mas, pô, se a gente está falando de atletas, então tenta fazer uma transferência de conhecimento, né? Que é bem interessante fazer isso. Uma menor capacidade funcional de quadríceps aumenta o risco de queda. Não simples e unicamente por causa da falta de capacidade de quadríceps. Uma menor capacidade de quadríceps aumenta o gasto energético de glúteo e da cadeia posterolateral. Deixa eu te interromper. Fraqueza de quadríceps é fator de risco para mortalidade. Então, assim, olha como é forte essa informação, né? Somado ao que o Felipe está trazendo, a gente olha e fala assim, eu tenho que ter um quadríceps forte para sobreviver, para não cair, para não cair. Aí quando você faz a transferência de conhecimento, você percebe que a fraqueza do quadríceps leva um gasto aumentado de energia, né, na cadeia posterolateral, que é a cadeia mais estabilizadora da marcha. Tá? Pensando nisso, é isso que acontece com o atleta. O atleta ele tem uma determinada parte do corpo forte e outra não. Aí ele vai sobrecarregar, chega num volume de treino, chega numa exaustão, a condutibilidade neural altera, a vascularização altera, aumenta a tonicidade do sistema miofascial, diminui a circulação local no tecido. Então, se não tiver tudo equilibrado, esse paciente tende a ter mais lesão. Não querendo me estender, ontem eu estava falando sobre o sistema neurovegetativo, né? Que é o sistema simpático e o sistema parasimpático. Se você pegar hoje um paciente com estresse crônico, que a gente chama de paciente simpático crônico, simpático tônico, ele vai ter um aumento do tônus do sistema miofascial. E isso para você ter ideia, nós temos mecanotransdutores intravascular que captam esse aumento de tônus e alteram a capacidade de circulação do corpo. Então, o tecido vai ter diminuição de capacidade de retirada de metabólitos, diminuição de capacidade de oxigenação. Tudo isso por padrões psicológicos. Estresse. Então, a abordagem multidimensional ou multimodal ela é importantíssima. A gente não focar só na estrutura, a gente não pode mais. Não pode mais focar na estrutura. Não pode mais focar somente na estrutura. A gente tem que ter esse olhar mais clínico, mais amplo. E se a gente perceber isso, a gente encaminha. Vai para um psicólogo, vai para um fisioterapeuta que é especialista em joelho. E aí você vai encaminhando o profissional para quem consegue tratar melhor. E é muito interessante também que a gente nunca raciocina que existe uma outra variável que é muito importante, o tempo. Para eu chegar naquele nível de performance, eu levo um tempo. E às vezes as pessoas querem encurtar essa distância e não respeitam o tempo, e isso também leva à lesão. Então, se a gente pudesse elencar, seriam sim capacidades físicas que não estão ali suficientes para enfrentar essa demanda, mas o tempo também não é respeitado, o tempo para conseguir ganhar essas capacidades físicas, né? Então, é uma outra coisa que a gente também tem que raciocinar sobre isso, respeitar mesmo os processos. Eu só ganho força quando eu tenho ali estímulos de sobrecarga constantes e a dar um determinado tempo eu vou ganhar força. Então, a gente tem que respeitar as coisas mais básicas de treinamento. Perfeito.
E existe se vocês precisarem trazer para os nossos ouvintes que estão escutando, que são atletas ou que são idosos, que estão simplesmente ouvindo para não cair, existem exercícios básicos que eles podem fazer ou erros que eles devem não cometer para ter uma vida mais contínua ou mais longínqua no esporte ou na vida também? Tipo assim, aqueles básicos não podem faltar. Um primeiro erro ninguém pode ficar parado. Isso aí é um fato, né? Pronto. Ninguém pode não se movimentar, a gente tem que se movimentar. E eu vou fazer uma introdução, Fê, e vou deixar você falar sobre exercícios, o que a gente poderia dizer, né, para as pessoas sobre exercícios para coluna, exercícios para joelho. Mas é muito interessante que a gente sempre levante essa bandeira de que exercício é a medida fundamental, e o que eu gosto de trazer é qualquer modalidade, sabe? Eu não preciso que você faça musculação, eu preciso que você faça o que você gosta. Saiu um artigo agora muito interessante falando que as pessoas mais velhas, só pelo fato de se movimentarem dentro de casa, têm reduções ali de riscos de doenças metabólicas. Então, é muito interessante que as pessoas só sejam ativas, né? Desde o cenário mais básico de passo menos tempo sentado, porque é exatamente essa a variável que esse artigo novo que eu estou falando traz, quanto, poxa, eu gosto de dançar, então vai dançar, eu gosto de pilates, então vai fazer pilates, eu gosto de caminhar, eu gosto de fazer qualquer outra atividade, se movimente. O importante é o movimento, o erro é não se movimentar. E aí, o que a gente pode dizer de exercício para as pessoas? Agache, agache, agache e agache. Boa. Você quer melhorar o joelho? Agacha. Você quer melhorar a coluna? Agacha. Você quer melhorar o quadril? Agacha. É o melhor exercício que tem. Agachar e pegar peso no chão. Aí pega peso no chão, aí você vai ver o fisioterapeuta ensinando a pegar peso no chão com postura. Por que essa porra dessa postura? Fala pra mim. A coluna foi feita pra você flexionar. Então, você tem que fazer daquele jeito. Então, assim, você quer ter saúde, se movimente. Você quer ter longevidade, ganhe músculo. Acabou. Não sei qual exercício fazer. Então, tá bom. Em casa, o que você vai fazer? Você vai fazer todo dia 10 agachamentos, 10 flexões e 10 saltinhos, assim. Você pula. Fica pulando. Não sei agachar. Agacha de qualquer jeito até você aprender. Você não vai se matar se você agachar. Não consigo agachar até o chão. Agacha até onde você consegue. Não consigo agachar. Sente e levanta da cadeira. Sofá, Pronto. Não consigo levantar sozinho. Apoia. Daqui a pouco você não vai apoiar mais. Não consigo fazer flexão no chão. Faz na parede. Não consigo fazer flexão na parede. Apenas põe a mão e fica segurando a carga. Exercícios de isometria são sensacionais, não precisa movimentar, você fica parado. Faz cadeirinha na parede. Faz cadeirinha na parede, faz qualquer coisa, mas se movimente, entendeu? Não tem... Hoje a gente sabe que não tem exercício contraindicado, né? Você não tem... Contraindicado é ficar parado. Porra, contraindicado é ficar parado, né? E sabe o que eu acho legal também? É que, assim, o básico funciona muito bem. Eu só entrego complexidade para quem demanda complexidade. Sim. Então, assim, eu tenho certeza que quem não se movimenta, se começar a fazer agachamento, vai se movimentar um pouco melhor e vai evoluir. E aí sim vai precisar de um certo nível de complexidade. Mas se a gente for falar de exercícios... Quaisquer exercícios que essa pessoa dê um Google ali, sentar e levantar da cadeira, fazer panturrilha em casa, levantar peso para cima, dobrar a coluna, o básico funciona. Então, você pode sim fazer o básico. Se você é um sedentário e quer se movimentar e não tem recursos para isso, comece do princípio. Vá com o básico e depois a gente vai gerando uma etapa, né? Etapa após etapa, do simples para o complexo. Sim, e vai evoluindo. perfeito. Mas para o sedentário que está querendo começar, apenas comece. A gente não precisa de perfeição para iniciar. A gente teve uma evolução assim nas pesquisas muito grande de 10 anos para cá, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na coluna, é muito comum hoje ainda algum agente da saúde, seja médico, fisioterapeuta, proibir o paciente de correr ou pegar peso. Muito comum. Né? Então a gente sabe que a corrida fortalece o disco. Né? Então, assim, como que você vai proibir ele de correr? Você pode tirar ele por umas 2 semanas da corrida para diminuir o processo inflamatório, diminuir a fase de agudização desse disco e aos poucos voltar a colocar impacto. Né? A gente sabe que a coluna precisa de impacto. É uma base que o nosso corpo ele não é feito de ação, o nosso corpo é feito de reação. Né? Na hora que a gente estava organizando o horário do podcast, você estava nervoso, porque não estava conseguindo organizar. É reação frente à dificuldade que a gente estava enfrentando, não era? Exato. Pronto. Liberei até o cortisol. Liberou um cortisol gigantesco ali. Falei, calma, rapaz, vai dar certo. Então o exercício o corpo é a mesma coisa. Sua densidade óssea só é forte porque você colocou carga.
Você só tem músculo porque você colocou pressão no corpo e gerou músculo. Os astronautas não vão lá pro espaço. Eu ia falar céu. Eu ia falar céu. E voltam sem capacidade funcional porque não tem a gravidade, tudo isso daí. Então tem que pensar assim, nosso corpo é feito de reação. Qual é a ação que eu vou levar para o corpo pensando na reação que eu quero? Eu quero ganhar massa muscular, eu quero ganhar densidade muscular. Como que eu trato uma osteoporose? Com musculação, com exercício. E volta, né? Vários pacientes. Se você pegar a literatura, você colocar carga e impacto no paciente com osteoporose, ela volta a ter osteopenia, dependendo do grau. Né? Então a gente tem que atingir o paciente de forma correta, que dá resultado, não tem problema nenhum. E essa crença, você estava falando do agachamento, me veio aqui a cabeça. Eu vejo muito nas academias. Não, tô com dor no joelho, não posso agachar. Vai para a cadeira extensora e fazer isometria. Então, como é que é isso aí na realidade de vocês? Ou depende do tipo de dor ou de problema no joelho da pessoa, ou o agachamento não tem nada a ver com problema no joelho, enfim, ou tem com restrições? Vamos lá, eu acho que eu preciso falar uma coisa muito característica. O profissional do movimento hoje, seja o fisioterapeuta ou o profissional de educação física, ele ainda tem medo de prescrever exercício para quem tem dor. E isso é muito grave no cenário da saúde, porque a gente precisa estimular movimento em pessoas que têm dor para que a dor vá embora, para que a lesão ali seja curada, né? Se a gente for falar de forma geral nisso. Então, o que eu vejo é que as pessoas têm medo. A gente pode sim fazer exercício, não existe contraindicação absoluta. Então, um paciente que tem dor no joelho pode agachar, mas a primeira pergunta é, quando eu passo um exercício para um paciente que tem dor no joelho e ele fala, tenho dor, quanto de dor você tem? Perfeito. Porque existe uma graduação. Então, de 0 a 10, quanto de dor você tem? Acima de 5, a gente supõe que sim, uma dor moderada para alta, e aí a gente tem que fazer alguma estratégia durante esse exercício para a modificação do sintoma. Então, não é que eu vou tirar aquele exercício, mas que eu vou arrumar alguma variável ali de treinamento que vai ser modificada para isso. Então, vamos supor, ele está agachando com uma amplitude maior. Vamos reduzir a amplitude. Ele está agachando com repetição, subindo e descendo. Vamos fazer uma isometria. Então, existe muita coisa que eu posso modificar sem que eu modifique o exercício. Então, o agachamento deve ser prescrito. É um ótimo exercício para dor no joelho. Só que existem pessoas que realmente são mais sintomáticas e a gente precisa de alguma estratégia. E outras que não, que têm sintomas leves e, naturalmente, no primeiro dia de fisioterapia vai conseguir fazer um agachamento. O agachamento a gente usa para tratar. O agachamento e o levantamento terra, né? Então, assim, vou falar de 2 casos, né? Hernia de disco e uma tendinopatia patelar. A gente tem o que nós chamamos de Heavy Slow Resistance Training, né? Que é uma das melhores bases para você tratar um tendão, né? E você tem o levantamento terra, que é a simulação de você pegar peso no chão, né? Então, se você conseguir equilibrar o volume de treino quando você está reabilitando o seu paciente, o volume de treino que eu falo é um total. É o tempo de descanso, o número de repetições, a carga colocada, a amplitude de movimento, tá? Se você conseguir equilibrar isso, você consegue trabalhar com o paciente com dor. Parte da reabilitação de tendinopatia patelar e de hérnia de disco é com dor. Se você gerar o aprendizado, a educação do paciente, que ele vai ter dor durante o movimento e essa dor está tudo bem e a dor não aumenta a lesão, tudo bem? Você consegue trabalhar com dor, né? O que a literatura traz para tendinopatia patelar, a gente trabalha até 4, 5 níveis de dor na escala de EVA, percepção subjetiva. Na hérnia de disco, a gente não tem nenhuma literatura falando focadamente nisso, mas a gente consegue fazer as transferências de conhecimento. Falar, não, dá para trabalhar com dor aqui. Por exemplo, é muito comum o paciente ter dor na fase bem aguda da hérnia de disco quando a gente faz elevação pélvica, que a gente faz bastante na fase inicial, que para o paciente é a ponte, né? Para a gente, fisioterapia é a ponte, né? Tem essa briga na educação física da elevação pélvica, a gente aprende a ponte na faculdade, né? Então a gente faz exercício básico. Como que a gente começa esse exercício? Fazendo mobilização pélvica, de anti-retroversão. Daí a gente faz o auxílio do ensinamento, do aprendizado, da ativação dos músculos pélvicos. E assim você coordena uma reorganização dessa musculatura. Que quando você ativa, por exemplo, os músculos pélvicos, você tem uma cocontração dos músculos abdominais.
E é como se fosse um cilindro de força, né? Paravertebral, reto abdominal, transverso, oblíquo, músculos pélvicos. Você faz um caixote. Esse caixote precisa virar um bloco de concreto e funcional, né? Então a gente começa pelo básico e vai para o funcional. Então, pensando em tudo isso, é importantíssimo o paciente trabalhar com dor. Não pode tirar exercício só porque ele está com dor. Você tem que reorganizar, como ela falou, e a partir daí você consegue trabalhar com ele legal, de uma forma porque, legal. assim, o que o paciente espera é que ele venha, a gente tire a dor dele de uma forma imediata e ele vai embora. Só que isso não acontece. E às vezes eu uso isso, eu peço o paciente para raciocinar junto comigo. Então eu falo assim, quantos anos você está sentindo dor? Ai, faz muitos anos que eu sinto dor. Então como que você quer que essa dor que está aí com você a longo prazo vá embora em 1, 2 meses? Você concorda comigo que 3, 6 meses é muito rápido para os anos que você passou de dor? Então, assim, se eu não consigo fazer isso em meses, quem dirá em uma sessão? E a gente tem que sair desse modelo de fisioterapia muito tradicional de que, não, ele vem, eu faço maca para depois ele ir pro exercício. Não existe isso. A gente faz exercício no primeiro dia, no primeiro momento. Não existe uma regra. Não existe. E tem que primeiro fazer terapia passiva para depois ele evoluir, reduzir a dor. Não, a gente reduz dor com exercício. A terapia passiva hoje é associada com a terapia ativa. Então, todos esses coadjuvantes que foram sempre atrelados a ser fisioterapeuta como se fosse ser um fisioterapeuta passivo, isso é coadjuvante. A nossa capacidade é uma capacidade de raciocinar sobre o paciente. Não é também só, eu prescrevo exercício como todo e qualquer profissional do movimento. Não, eu raciocino sobre a saúde do meu paciente, o que é muito mais importante. Então, eu uso coisas que são importantes, como o exercício, uso coisas que são coadjuvantes, como as terapias passivas e própria terapia manual, pego todo o meu arsenal junto e entrego saúde. Olha só o quão é diferente raciocinar dessa forma, né? Então, eu acho que é isso que tem que ser desmistificado, que a gente não consegue sanar a dor de uma forma imediata. Não, a gente vai reduzir ali, ter estratégia, jogo de cintura, vai ter execução das tarefas, sim, ainda de forma sintomática, mas sempre em busca de evolução para que os sintomas, aí sim, consigam ser sanados, consigam ir embora, de fato. Queria fazer um adendo. Em uma parte da sua fala eu discordo um pouquinho. Quando a gente pega, por exemplo, um paciente com capsulite adesiva, que é o ombro congelado, né? Então, um paciente em fase agudíssima de capsulite adesiva, a primeira parte que a gente entra são recursos manuais na região cervical, para dar uma ativação interessante no sistema neural, e a gente entra com uma hipoativação dos músculos rotadores internos, porque normalmente a capsulite adesiva se dá pelo enrugamento da cápsula posterior da cabeça humeral, tá? E tem uma alteração principalmente no músculo subescapular, tá? Então é muito importante a gente entrar com técnicas manuais na primeira sessão para melhorar a mobilidade da escápula frente ao gradil costal, melhorar a mobilidade da cabeça humeral, e nessa primeira sessão já entra com exercícios, mas muitas vezes o paciente está numa fase tão aguda que você entrar com o exercício, o padrão psicológico dele não vai permitir, tá? Então, o ciclo maca e exercício, ele precisa ser quebrado como uma regra, mas também não pode ter uma regra de que a terapia manual é coadjuvante, pois nessa fase inicial de capsulite adesiva e na fase inicial de hérnia de disco, a terapia manual é um dos pontos mais importantes para o paciente. Um exemplo rápido. O paciente na primeira sessão de hérnia de disco de fase aguda, a gente faz exercício com ele sem ele perceber que ele está fazendo exercício, né? A gente faz exercício de abdutores, exercício de adutor, faz exercício de fortalecimento de quadríceps sem ele perceber que está fazendo. Por quê? Se eu pegar esse paciente que está com uma posição antálgica, que já viram aquele paciente que está meio torto de dor? Pronto, se eu pegar ele e falar assim, você vai fazer exercício agora, ele vai embora do meu consultório correndo. E eu sei que eu posso ajudar ele. Sabendo que eu posso ajudar ele, eu vou criando estratégias para diminuir a dor dele, e eu sei que a terapia manual possui recursos analgésicos de forma aguda. Pode ser, e eu afirmo isso, terapia manual não trata hérnia de disco. O que trata a hérnia de disco é um processo de reorganização funcional. Mas para eu chegar nesse processo de reorganização funcional, para alguns pacientes isso também não é uma regra, eu preciso diminuir um pouquinho a sintomatologia dele. E eu sei que a terapia manual, ela possui recursos neurosimpáticos de analgesia.
como aumento de liberação de endocannabinoides analgésicos, através das substâncias cinzenta periquirutal, que é uma substância que a gente tem no mesencéfalo, que ela é moduladora eferente da dor. Né? Quando a gente trabalha nessa primeira sessão, a gente começa com recursos de mobilização articular, que nem Mulligan, né? Que você leva lá o curso, tudo. A mobilização articular combinada, ela é sensacional para redução de dor. Aí, aos poucos, eu vou pedindo para ele contrair a musculatura, peço para ele fazer o movimento pélvico, peço para ele tentar levantar o bumbum da maca. Isso, para mim, já é exercício. Sim. Para mim, na minha cabeça é exercício, mas para o paciente eu não uso essa palavra. Falo, levanta um pouquinho o bumbum, segura um pouquinho, aí respira, contrai aqui, segura o xixi. Isso para mim é exercício. Né? Então, na primeira sessão, ele não está nem percebendo, eu estou colocando exercício nele. Tá? Então, o único pontinho que eu discordo é que precisa ser uma regra entrar com o exercício sempre. Às vezes, tem pacientes mais agudizados em casos mais complexos, como a hérnia de disco, que é bem complexo e envolve muito padrão psicológico do paciente, a gente precisa remanejar esse pensamento e utilizar recursos analgésicos, que não são recursos primordiais em todas as reabilitações, como, por exemplo, o TNS, né? Que é o eletroanalgesia. Já é comprovado que ele é eletroanalgesia. O que significa isso? Ele é analgésico. Então, para que você vai utilizar ele? Só para analgesia. O que acontece com a fisioterapia? Eles utilizam esse recurso, em alguns profissionais, como base de todo o tratamento. Mas não pode ser. Ele só é analgésico. Você precisa de uma analgesia básica, depois de todos os recursos, raciocínio clínico que você criou, depois de toda a reorganização que você fez, poxa, utiliza. É um dos recursos bem interessantes. A fotobiomodulação, quando bem aplicada em alguns pontos, em algumas fases de tratamento, é bem interessante também fazer. Tá? E a terapia manual, gente, além de trabalhar de uma forma primordial sobre o sistema nervoso central, precisa quebrar o paradigma desse negócio de liberação miofascial, porque você não libera porra nenhuma, tá? Desse negócio de colocar a vértebra num lugar que você não coloca nada no lugar. Então, toda a resposta hoje que a gente busca é a reação do corpo. Então, quando eu mobilizo uma vértebra, ou quando eu mobilizo um quadril, ou quando eu mobilizo um sacro, o que eu espero do corpo? Eu espero que tenha respostas do sistema nervoso central. Às vezes acontece, às vezes não. E nós nunca podemos colocar a terapia manual como tratamento para determinada patologia. Não existe artigo falando isso. Não existe. Terapia manual trata tendinopatia de Aquiles? Não. Mas eu preciso reorganizar o sistema miofascial de panturrilha, de poplíteo, para talvez, isso é totalmente empírico, tá? Dar uma sustentação melhor vascular e neural para o tendão de Aquiles, por exemplo. Terapia manual trata hernia de disco? Não. Por exemplo, o paciente liga na clínica, quero marcar uma quiropraxia. Para quê? Eu tenho hernia de disco. Não. A gente não atende quiropraxia hernia de disco. A gente não atende osteopatia hernia de disco. Você vai passar por uma consulta. Aí dessa consulta a gente vai criar todo o seu processo. Né? Eu acho que é um pensamento um pouco diferente. Não tem, acho que, certo ou errado, né? Mas é um pensamento que a gente aborda mais dessa maneira. Com a dor no coração, vamos terminar por aqui, já que a gente dá para tratar com dor, com dor. E eu trago trazer para vocês as nossas considerações finais aí, para a gente terminar por aqui. Foi excelente, muito obrigado por ter recebido vocês, foi uma honra ter vocês aqui. Eu que agradeço. Eu acho que assim, eu preciso fazer um fechamento quando você traz esse olhar sobre a terapia manual, Felipe. E já que a gente está em considerações finais, uma coisa que eu acredito muito hoje é no movimento. Então, quando você fala da terapia manual, a gente sabe sim de todos os benefícios que a terapia manual tem, mas a terapia manual, ela tem sim que ser associada com exercício. É por isso que eu acredito tanto no Mulligan, porque é mobilização com movimento. Quando a gente fala de recursos elétricos, termofototerápicos, eles também estão associados com o exercício. Então, é aquela nossa caixinha de Pandora, né? Que daqui a pouco a gente pega alguma coisa ali que nem todo mundo conhece, mas que a gente vai usar para influenciar no movimento. Então, independente do que a gente fale, a gente tem que fazer com que as pessoas se movimentem. E é essa a bandeira que todo profissional, seja profissional de educação física ou fisioterapeuta, ou que eu sempre chamo de profissionais do movimento, precisam levantar. A gente vai lidar com dor e com lesão, a gente vai estimular que essa pessoa seja mais fisicamente ativa, a gente vai estimular movimento. Então, no cenário geral, seja para terapia manual, seja para exercício, a gente precisa que essa pessoa se movimente. Sim. Essa é a minha consideração final sobre dor e lesão. É a base, né? Queria primeiramente agradecer a professora.
Agradeço ao nosso videomaker, filmou bastante. Agradecer a vocês. Felipe, deixa a gente falar uma coisa muito importante após, por favor. Depois da Valorize, na tela. Agradecer a vocês pela experiência, foi bem legal. Tá? A professora Scart é coordenadora da pós-graduação de Fisioterapia Ortopédica Esportiva em Fortaleza. Eu sou coordenador dessa mesma pós em Bauru, tá? E sou coordenador nacional da pós. É a primeira pós do Instituto Valorize na área da fisioterapia. A gente está iniciando esse campo na Valorize, batalhando bastante, criando bastante recursos para que a gente possa realmente mostrar o trabalho da Valorize na área da fisioterapia. Aqui na área da educação física já é muito forte, já muito bem estabelecida. E hoje o que a gente quer realmente é criar mais um braço na Valorize para que a gente possa evoluir junto com eles e assim trazer conhecimento convergentes, divergentes, mas de muita qualidade para os alunos a fazerem aí. Agradeço vocês de coração, foi muito bom. Professora, muito obrigado. Muito obrigada. E é muito interessante a gente conseguir montar uma pós que os olhares, eles não são completamente iguais, é isso que faz a gente crescer, olhares diferentes, mas que eles se somam e entregam sempre o melhor para os alunos. Então, a gente teve muito cuidado, né, Felipe, com esse quadro de professores, é um quadro muito rico, um quadro de disciplinas que são muito importantes, coisas que a gente gosta muito de falar, de ver, de estudar, e que a gente está passando isso para os alunos agora, né? Sim. Então, fica o nosso convite aí para todos, a pós de fisioterapia esportiva e ortopédica. As matrículas estão abertas em Fortaleza, a gente já está com inscritos, na verdade a gente está no processo final ali para Fortaleza, já tem Chapecó, já tem Passo Fundo, não é isso, Felipe? A gente está com turmas confirmadas de Chapecó, Passo Fundo, estamos... Não, nem só confirmada, estão rodando já. Está rodando Chapecó já. E Passo Fundo. A gente está fazendo o processo de abertura em Bauru, Jundiaí, Porto Alegre, Fortaleza, vamos tentar Maceió e provavelmente a gente vai tentar Goiânia também. Então a gente está em contato com outros coordenadores, então a gente realmente vai expandir junto com essa pós na mesma proporção que a Valorize já expandiu em todo o Brasil, junto com as pós-graduações na área de educação física. É isso aí. Muito bom. Obrigada. Muito obrigada, gente. Até a próxima. próxima. Valeu.